Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas estranhas da língua francesa. Eu sou professora de francês e hoje em dia já estou acostumada com essas coisas, mas quando eu comecei a aprender francês eu achava bem estranho. Se você quer aprender francês, não se assuste com as coisas desse vídeo. Coisas estranhas acontecem em todos os idiomas, é só uma questão de prática e tempo para se acostumar. Começando pelo mais famoso, os números em francês são bem estranhos. São um pesadelo para o pessoal de humanas. Até os 60 é tranquilo, os números têm um nome normal para eles. A partir dos 60, tem que fazer contas. O que eu quero dizer, por exemplo, a palavra 60 é 60, mas 70 não tem uma palavra, é 70, que é literalmente 60, 10. Então é uma conta, 60 mais 10, 70. Ok, faz um pouco de sentido, porque 60 mais 10, 70. Mas aí o 80 é 80. 4, 20, 20. Então tem multiplicação também. E se você acha que não tem como piorar, o 90 é 90, que é 4, 20, 10. Ou seja, é uma equação, né? Porque tem multiplicação e soma. E só para lembrar que isso acontece no francês da França. Existem muitos outros países que falam francês que é diferente. Por exemplo, na Bélgica, eles têm uma palavra para 70, não é 60 mais 10. Mas na França é assim. Eu estava editando o vídeo e lembrei de outra coisa estranha sobre os números. Os números de 11 a 19 são bem parecidos com o português. Então, 11, 12, 13. E depois também, 17, 18, 19, são bem parecidos. E aí no meio tem o 16, que é 16, que confunde muita gente, porque dá vontade de falar 16, mas é 16. Então esse é um número estranho também do francês. Outra coisa que é bem diferente, ninguém comenta, é a pontuação. Até nos livros de francês não tem geralmente uma lição ensinando a pontuação, que é diferente em francês. E eu já trabalhei com vários livros em francês e eu nunca vi, eu sempre tenho que trazer isso para aula porque não tem nos livros. Em francês, o ponto de exclamação, de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, sempre tem um espaço entre a palavra e o ponto. Em português a gente escreve junto com a palavra, com a última palavra, e em francês tem um espaço. E em francês as aspas não são assim, são assim. E é engraçado porque eu já vi francês falando entre aspas, eles falam assim, deviam falar assim, né? Porque o símbolo deles é esse. E os acentos também funcionam de forma diferente. Por exemplo, o acento agudo no E, a gente fala como é. E em francês, quando tem um assunto, ele vira, na verdade, o E normal. E, né? E normal pra gente, né? Porque a pronúncia do E em francês é E. Já a crase no A, eu acho que é muito mais fácil de saber quando utilizar do que em português. Porque a palavra a, na verdade, isso é uma palavra em francês, a significa tem. Então, ela tem é elle a. Ele tem, il a. Então, se a gente vê um A sem crase, ele significa tem, né? O verbo ter. Mas quando quer falar um A, tipo, ir a algum lugar, a Paris, alguma coisa assim, é sempre com crase, a Paris. Então, se não tiver crase, é verbo. E se não for um verbo, tem crase. Então, é mais fácil de entender. A pronúncia é algo bem estranho de entender no começo, porque eles não falam muitas letras. Então, geralmente, as últimas letras não são pronunciadas, a não ser que tenha uma vogal, então eles juntam e aí eles falam aquela letra. Então uma palavra pode ser pronunciada de maneiras diferentes, dependendo do que vem depois. E existem também combinações de letras que ficam bem diferentes das originais. Então quando uma letra junta com outra, fica um som bem diferente. Isso no começo é estranho, mas depois acostuma. E quando a gente vê aquela combinação, já sabe como pronunciar. Então, por exemplo, a palavra água se escreve E-A-U, mas se fala O. E a expressão moi aussi se escreve com OI, então esse OI tem som de UA, moi. E o AU de aussi tem som de O. No começo pode ser estranho, mas é algo do francês que é um pouco mais padronizado do que o inglês, por exemplo. Então depois que a gente vê umas combinações de letras, a gente sabe mais ou menos como pronunciar. Não é cada palavra de uma maneira diferente. Na parte de gramática também existem algumas coisas estranhas, mas a que eu acho mais diferente é ter feminino e masculino nos verbos. Em alguns verbos, são exceções, não são todos, no passado, a gente tem que conjugar para feminino e masculino. E isso não acontece no português. Por exemplo, no português eu falo eu nasci. E um homem também falaria eu nasci. Não tem diferença no jeito que um homem fala e que uma mulher fala. Mas em francês tem. Então, como mulher, eu falo je suis né com dois es. E um homem seria je suis né com e só. Mas isso é algo que afeta mais a parte escrita do que falada, porque muitos deles não vai ter diferença na hora da pronúncia, porque geralmente eles não falam a última letra, então esse e a mais não faz muita diferença. E tem outras conjugações de francês, não são só essas, que eles escrevem muitas letras, que é o final do verbo, né, a conjugação, e não falam. Então na hora de falar, o francês é um pouco mais fácil, porque não tem que lembrar de muitas coisas.
Não é pra tudo, tem algumas palavras que sim mudam a pronúncia, mas algumas ficam iguais e a conjugação não vai alterar muito ali. Mas no geral eu acredito que o francês seja uma língua mais fácil de falar do que escrever, porque na hora de falar muitas letras não são usadas e na hora de escrever tem que lembrar qual é a letra que se escreve aquilo mesmo você escutando, não tendo aquela letra quando escuta. Outra coisa que é bem estranha é o verlan, que é uma gíria francesa que eles invertem as palavras. Por exemplo, a palavra femme, que é mulher, eles invertem e fica meuf, que é o verlan, que é uma gíria para falar mulher. Eu tenho um vídeo só explicando como funciona o verlan, eu vou deixar linkado aqui. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. A Mardim.